E também professor Pedro Cortes, nosso analista de clima e meio ambiente. Tudo bem, professor? Bom dia. Bom dia, Carol. Bom dia a todos. Professor Íteo Cury, e você que está com a gente no Novo Dia. Nós estamos aqui acompanhando com apreensão o desenrolar da guerra no Oriente Médio. Quarta semana, há esse ultimato de Donald Trump, essa ameaça com relação à situação do Estreito de Hormuz. Enquanto isso, está o mundo acompanhando os preços do petróleo subindo e esse risco de desabastecimento mundial. Quando olhamos para a realidade do Brasil, o quão dependentes somos do diesel importado, professor? Cerca de 25% do diesel que nós consumimos é importado, né? Nós não somos autossuficientes em diesel. E aí nós temos um problema porque está faltando diesel no mercado internacional, tendo em vista que o suprimento de petróleo está muito prejudicado por causa dos ataques às infraestruturas de produção e armazenamento no Golfo e também pelo bloqueio quase total no Estreito de Hormuz. Então isso faz com que tenha menos petróleo no mercado, consequentemente menos diesel, e isso faz com que o preço do diesel lá fora também suba. Então a gente tem uma dificuldade dupla, ou seja, a gente precisa importar, a Petrobras não consegue abastecer todo o mercado e esse diesel lá fora ele está escasso e muito caro. Nós temos uma arte que coloca aqui para a gente os impactos que essa situação vem causando, né? Então nós temos essa dependência externa relevante, varia um pouco entre 20% e 30%, por isso que eu falei 25%, oferta pressionada, né, e escassez regional, que você acabou de noticiar aí das prefeituras, né, do Rio Grande do Sul. O preço impacta no preço do frete na logística, pressão nos alimentos e no agro, isso vai se estendendo pela cadeia, complica a política monetária, né, a Selic. Há quem diga que a Selic talvez não abaixe em função disso, porque isso cria uma pressão inflacionária. O biodiesel, ele pode ajudar, né, se prevê aí um aumento, né, para 17% na mistura, mas ele não resolve o problema, infelizmente. E a inflação, com isso, tende a ganhar força. Quer dizer, é um impacto. Como a guerra lá fora acaba pesando no preço que as pessoas pagam nos itens, né, nos mercados, nas feiras livres, exatamente por conta dessa falta de diesel no mercado internacional. E esse diesel, quando é encontrado, está a um preço muito mais alto. É o impacto em cadeia. Daí entra o ponto que a gente traz com o Íteo Cury, que são as ações do governo. Quando a gente olha, por exemplo, Íteo Cury, para preço do frete, pressão nos alimentos, tem um alerta relacionado, inclusive, à categoria dos caminhoneiros. Gabi Garcia trazer informação. Nessa semana, o governo federal deve se reunir com os caminhoneiros. Essa é a expectativa, mas algumas ações já foram anunciadas. Qual é o balanço que a gente tem até aqui e o que o governo ainda tem no radar, principalmente quando olha para as demandas dos caminhoneiros no Brasil? Bom, e bom dia para o professor. Isso daqui é um combo caótico para o governo em termos eleitorais. Isso daqui, esses principais pontos, preço do frete em especial, pressão nos alimentos, o impacto também na Selic e a inflação ganhando força, isso em um ano eleitoral acende um alerta vermelho dentro do governo do presidente Lula. Não à toa foram anunciados na semana passada algumas medidas pelo governo do presidente na área econômica, entre outras, a isenção de alguns tributos federais que incidem sobre o preço do diesel. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, também falou sobre a possibilidade de o governo arcar com 50% do ICMS dos governos estaduais. Então, essas são algumas das medidas que o governo já adotou ou pretende adotar para tentar atenuar de alguma forma o impacto disso tudo no bolso dos brasileiros e o impacto disso tudo na economia e, por consequência, obviamente, o impacto disso eleitoralmente. O governo vai se reunir nessa semana com os caminhoneiros para ouvir dos caminhoneiros o pleito deles, as principais necessidades, as principais demandas e também apresentar um panorama do ponto de vista do governo do que pode ou não ser feito, porque há um temor também de que uma greve dos caminhoneiros piore ainda mais essa situação que, como o professor já mencionou, está muito complicada para o governo e está muito complicada para esses principais setores da economia. Quais são os riscos de desabastecimento, professor?
Olha, eu não gosto de dar esse tipo de má notícia, é muito desagradável falar isso, mas diante desse cenário, o risco realmente ele existe e já está ocorrendo, né? Quando a gente pensa nas prefeituras do Rio Grande do Sul que estão suspendendo serviços por falta de diesel, isso não ocorre só com as prefeituras, isso tem ocorrido também para o agronegócios, tem ocorrido também pontualmente nos postos de combustível. Porque, veja, o petróleo, ele estava no início do ano, uma cotação em torno de $63 o barril. Hoje, nesse momento, está 112. Quer dizer, nós mais do que duplicamos o preço, né? Nós mais do que encontramos um preço duplicado internacionalmente. Não significa que o diesel vai dobrar de preço, mas isso dá uma ideia de quão escasso está esse petróleo internacionalmente e, consequentemente, a falta de diesel no mercado internacional, né? Vários países dependem muito do diesel, há uma pressão grande, uma demanda muito grande, a oferta é escassa e isso realmente gera um problema, porque como está colocado aqui no telão, de 20% a 30% do nosso abastecimento depende desse diesel importado. E aí tem um aspecto importante, a gente trazia esse diesel muito da Rússia, apesar dos embargos. E recentemente o presidente Trump ele aliviou o embargo a esse petróleo russo. Então outros países que não estavam comprando petróleo, né, não estavam comprando petróleo ou derivados da Rússia, passaram a comprar. Então o Brasil, que era um cliente, vamos dizer assim, preferencial, ele agora tem que entrar na fila por conta desse aumento da demanda pelo petróleo e pelos derivados russos.